Fala, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Gil Guarda, enfermeiro, estudante de medicina no Paraguai, e esse é o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixe o seu like, ative o sininho, comente, compartilhe com os amigos para que o nosso vídeo alcance muito mais pessoas, e isso é de suma importância para nós. E como eu havia dito, nas terças-feiras eu faria um Minuto com Deus, que era feito na faculdade, e agora estou trazendo aqui para o canal. E hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Está no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23, diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, Jesus, nesse momento, quer nos trazer algo à memória. E é exatamente sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês, sobre memória. A capacidade de armazenamento do cérebro humano é algo impressionante, incrível. Tem algumas literaturas científicas que diz que o nosso cérebro ele é capaz de armazenar 1 milhão de gigabytes, aproximadamente 1 milhão de gigabytes, ou seja, muita coisa, muito grande. Aí fica uma pergunta: por que o Senhor nos criou com uma memória tão intensa, tão grande? Qual será o motivo? E é sobre isso que a gente vai bater papo aqui um pouquinho. E também existem algumas memórias que são memórias importantes para a gente. São memórias que muitas vezes nos fizeram chorar, sofrer, mas que são de suma importância para que nós possamos viver, para que nós possamos sobreviver. Porque se não existissem essas memórias, nós não poderíamos viver. Por exemplo, quando a gente era criança, a gente aprendeu que tocar no fogo, tocar na água quente, nos queimaria. Mas só o fato de ouvir falar isso não nos trouxe a memória. Enquanto isso não aconteceu, a gente não provou disso, não ficou gravado em nossa memória. Então precisou que sofrêssemos, precisou que nós sentíssemos a dor para que fosse trazido à nossa memória isso. E isso a gente carrega até hoje. Então são coisas imprescindíveis, né? Aí para a gente poder viver. É como se a gente saísse com o carro hoje e passando diante de um farol, o farol fica vermelho, você sabe que você tem que parar. Isto é memória que você traz, que se você passar no farol vermelho, você vai sofrer algumas consequências. Então são memórias que tem que ter para a gente sobreviver. E também tem algumas coisas, tem alguns dias nas nossas vidas que nós gostaríamos de que existisse um botão delete ali, né? A gente ia chegar e deletar aquele dia da nossa vida. Mas infelizmente não existe isso. Aquilo pode até ser esquecido por nós, mas vai estar sempre na nossa memória, nunca vai ser esquecido. E eu queria relacionar um pouquinho entre memória e demência, que é a nossa intenção hoje aqui do vídeo. A Organização Mundial da Saúde, ela determina que hoje no mundo existe 46 milhões de pessoas que sofrem de demência. E que esse número em 2030 chegará a 78 milhões. E em 2050 esse número triplicará. Então é muita gente. E no âmbito de todas essas doenças, aí a gente encontra o Alzheimer, que é o campeão das enfermidades aí de demência. O Alzheimer, o que é o Alzheimer? O Alzheimer é uma doença degenerativa, ou seja, ela não tem cura
e que ela destrói a memória, que é o principal fator que a gente está falando aqui hoje. O Alzheimer destrói a memória. Já pensou? Então, a Bíblia diz que nossos dias de vigor, eles durarão dos 60 aos 70 anos, e para aqueles que envelheceram com vigor físico, ela durará no máximo até 80 anos. Isso está lá no Salmo 90. E que depois de 80 anos, de 70 anos, os nossos dias serão de agonia e sofrimento. Então é isso que a Bíblia nos traz aí no Salmo. E com relação à memória, o que eu queria deixar para vocês é que hoje tem muita gente que em plena sanidade mental, em plena capacidade de raciocinar, em plena capacidade de aprendizado, em plena capacidade de desenvolver novas ideias, essas pessoas, infelizmente, elas desenvolveram Alzheimer. Por quê? Porque o Senhor deixou uma memória tão grande para a gente, como eu falei no início, para que nós possamos lembrar do que foi feito por nós, do que o que Jesus fez por nós numa cruz. E eu trouxe isso para lembrar vocês de como que aconteceu isso, como foi criado. Então, ele diz que foi ferido por nossas transgressões, foi moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então é isso que eu queria trazer à memória de vocês. E tem muita gente que já perdeu esse tato, já esqueceu disso. Então, hoje eu quero falar para vocês que essas pessoas, mesmo que na sua sanidade, elas já desenvolveram essas doenças, infelizmente, porque perdeu essa capacidade de lembrar do que Jesus nos traz. Amém? E eu queria deixar um pouquinho para vocês, finalizar aqui, dizendo que muitas vezes nós temos que retornar à nossa memória, trazer novamente à nossa memória tudo que Jesus fez por nós. Foi cuspido, foi pisado, colocaram coroa de espinho, foi por nós, foi para que nossos pecados fossem perdoados, para que nossa doença, ali ele levou com ele nossa doença, nossa dor, tudo de ruim do ser humano, Jesus levou naquele momento. E é isso que eu quero trazer para vocês nessa mensagem. Não podemos esquecer disso nunca, jamais. Nós temos que fazer sacrifício para o Senhor. Temos que ser pessoas que, com coragem de fazer algo pelo Senhor, porque o que Ele fez para a gente é muito grande. E a Bíblia diz que Davi, quando ele assumiu o reinado, a primeira coisa que Davi fez foi reunir os seus melhores homens, um total de 30 mil homens. E ele foi na casa de Abinadab buscar a Arca da Aliança, que estava há 40 anos na casa de Abinadab. E ele reuniu esses homens, colocou a Arca da Aliança em carros de bois, e aí edificaram um altar, e foi feito, um altar para o Senhor. Mas o que eu quero trazer é que a Bíblia diz que quando eles estavam trazendo a Arca da Aliança, eles andaram por 16 quilômetros, e a cada 6 passos que eles davam, eles faziam um sacrifício ao Senhor. Então a gente precisa de pessoas que sacrifiquem pelo Senhor, que tragam a memória de novo tudo que Jesus fez, e isso lhe trará vida novamente. Isso é maravilhoso. Era essa a palavra que eu queria deixar para vocês. Que Jesus abençoe todos. E na próxima terça tem mais palavra. Se inscreve aí. Deus abençoe a todos.